Rui Lira, agora na Cultura Informa. Tá chegando com os comentários o professor e analista político Rui Lira. Boa tarde, Rui. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde para Dedo Montenegro. Boa tarde para o nosso Sandro Rodrigues na técnica de som. E boa tarde para a grande audiência da Cultura Informa. Boa tarde, professor Rui. Eu não tive oportunidade ontem, que era o Dia da Mulher, de colocar o nosso ponto de vista a respeito dessa data. Mas eu acompanhei muitas manifestações de mulheres e cheguei a uma conclusão muito interessante. Elas têm toda a razão, as que se manifestaram assim, em achar que esse negócio de apenas receber flores, chocolate, jantares ou alguns presentes no seu Dia Internacional é uma coisa que pode ser entendida até como gentileza, pode ser entendida como cortesia de companheiros, de parentes, de amigos, mas está muito longe de representar o tipo de comemoração, o tipo de homenagem que as mulheres recebem, vejam só, como gênero, como metade da espécie humana no dia 8, ontem. É diferente de receber homenagens por amor, por afeto, por carinho, que todo mundo merece, homens e mulheres merecem. Nós todos vivemos em função do amor. Mas as mulheres fazem a seguinte crítica. O que adianta você fazer uma homenagem no dia de ontem, dar parabéns, essa coisa toda, e continuar sendo o mesmo machista que você é, ou então indiferente a determinadas lutas que as mulheres têm, e continuar durante 364 dias do ano repetindo comportamentos que vêm da Idade Média, vêm de lá de trás, dos costumes ancestrais dos portugueses, da época feudal, da escravidão, onde a mulher sempre tirou desvantagem. Quer um exemplo? Era melhor, na opinião dessas mulheres, não é que vá ser proibido, nem que ninguém está dizendo que dar um chocolate ou fazer uma homenagem com a flor é uma coisa condenável. Não é. Isso qualquer um pode fazer e pode fazer a qualquer hora. Agora, em se tratando de homenagear a mulher, para as pessoas que eu vi e a crítica que eu também acato e acho que ela faz sentido, é muito melhor lutar para que as mulheres tenham um salário igual aos dos homens. Porque é sabido que aqui no Brasil as mulheres recebem menos do que os homens, mesmo que exerçam a mesma tarefa. Isso vale para o alto escalão de empresas e vale também para as tarefas mais simples, mais elementares. E outra, os homens têm o costume de abandonar as mulheres grávidas, deixá-las com filhos, se afastarem totalmente, a ponto da legislação brasileira que criou o Bolsa Família privilegiar a entrega do dinheiro às mulheres, porque elas são muito mais responsáveis e cuidam muito melhor da prole dos filhos, se sacrificam muito mais do que os homens. Então, coibir essa prática, criar uma lei rigorosa e absurda para quem não assume a paternidade, seria uma luta muito mais importante do que essa de apenas homenagear uma vez por ano a mulher com coisas triviais, como são presentes, brindes, chocolatinhos e flores. Eu estou diminuindo a importância nesse caso propositalmente porque não se compara a essas outras coisas. E outra, não ser hipócrita. Nós assistimos um espetáculo de cinismo feroz ontem da parte de Augusto Aras, que disse que as mulheres já podem escolher a cor do esmalte que vão usar nas unhas. Imagina a cabeça desse cidadão. Para não dizer coisa pior, né? A gente fica se segurando aqui para não dizer o que vem na veneta, mas aí tem respeito ao nosso ouvinte. O cara vem com uma conversa dessa. Quer dizer, mulher se resume a pintar unha. Aí vem o outro, o presidente da República, e se diz o homem da gravata cor-de-rosa. Agora, Bolsonaro, você não é mais o cara que não estupra porque a pessoa não merece? Você não é mais o cara que aluga apartamento com dinheiro público da verba de auxílio moradia em Brasília para comer gente, como você falou? Você
não é o pai de família exemplar que disse que deu uma fraquejada e aí nasceu uma filha? Bolsonaro pensa que ele engana quem com essa conversa? Tão machista a ponto de dizer que não vacinaria a filha. Por que ele disse que não vacinaria a filha? Porque ele se acha no poder patriarcal, no poder de macho, no poder de marido, que ele nem disse que ia consultar a esposa dele a respeito disso, e que não vacinaria a filha porque ele era contra a vacina para jovens e adolescentes. Além de queda coice, né? Além de ser estreito e desumano e colocar a vida dos outros em risco e ser contra a vacina de jovens, ainda dizer e abusar do poder pátrio em relação à filha, dizendo que não a vacinaria, quando toda a recomendação da Anvisa, a recomendação da medicina, da ciência, é vacinar todo mundo. Mas aí ele faz o discurso e aí é secundado por uma coisa que eu acho ainda pior do que o machista. É a mulher machista. Aí vem a esposa de Bolsonaro e diz que ele é o mais cor-de-rosa dos presidentes do Brasil. Comete duas gafes que não têm tamanho. Primeiro, mentindo para o Brasil, querendo passar Bolsonaro para a condição de um cara igualitário, de um cara sem preconceito, de um cara que respeita a mulher, coisa que ele não é e que todo mundo sabe que ele não é. Primeiro, ela comete esse tipo de hipocrisia, digamos assim. Ela reconhece nele uma coisa que ela sabe que ninguém reconhece e que ele próprio nunca fez questão que ninguém reconhecesse. Aí, em seguida, ela, ao dizer que ele é cor-de-rosa, ela denuncia que a mulher é um gênero separado da humanidade. Essa história do menino ter azul e a menina ter cor-de-rosa, a menina obrigatoriamente ter boneca e cuidar da cozinhazinha que dão de presente a ela o fogãozinho, e o menino ser do carrinho e das altas decisões, como se insinua já através disso aí. Um é o que dirige, o outro é o que presta serviço. Isso já é um preconceito, isso é uma maneira de diminuir a mulher. Mas é a esposa do presidente que faz isso. É ela que tem toda pinta, toda cara, todo jeito de uma mulher submissa. De uma esposa, como o Temer disse também, que é outro, recatada e do lar. Ou seja, restrita a essas funções que na cabeça dos machões, dos machistas, são questões secundárias. Então, gente, vamos parar com isso. Vamos parar com essa hipocrisia barata, com esse cinismo abjeto, com essa coisa repulsiva que é a mentira o tempo inteiro. Esses caras são iguaizinho a mamãe falei. Eles dizem uma coisa em público porque tem interesse eleitoreiro, porque querem agradar eleitorado religioso. E, no fim das contas, lá no íntimo, lá no ser, eles são fascistoides, são homofóbicos e são, sobretudo, machistas. E aí eu vou dizer a vocês uma coisa. Eu estou com essa brabeza toda aparente aqui, mas eu estou conseguindo agora, aos 74 anos de idade, romper com algumas práticas pessoais minhas machistas. Eu estou entendendo hoje o trabalho de casa, o trabalho doméstico, como um trabalho de altíssimo valor e que merece toda consideração, não pelo fato de ser feito por mulheres, mas sendo feito por mulheres ou homens é um trabalho digno, é um trabalho fundamental, é um trabalho essencial para manter a saúde das pessoas. E com isso eu homenageio a nega aqui de casa, Luzinete, que vive com a gente desde que eu sou criança, e, sobretudo, minha mulher Eliésia, que cuida da casa, cuida da nega, cuida do neto e, mais ainda, cuida de mim, que estou precisando hoje de mais cuidados do que em qualquer outra época da minha vida. E eu devo minha vida a elas, como devo tudo que sou a minha mãe e a muitas mulheres que me ajudaram durante a minha vida. Mas eu ainda não abandonei meus machismos. Eu não sei quantos deles estão guardados aqui dentro, lá no fundo do íntimo, e prontos para eclodir se houver uma necessidade. Se houver um ciúme, se houver uma inveja, se houver um despeito, se houver um enfraquecimento da minha pessoa, ou da minha saúde, ou até da minha autoridade pessoal, ou da minha dignidade, e se eu não vou recorrer a essa sujeira, essa porcaria que o Mamãe Falei recorreu quando disse que as mulheres ucranianas eram fáceis porque eram pobres. Porque todos nós, de algum modo, aqui já tiramos proveito de alguém que era fácil porque era pobre. Fosse um jardineiro que bate a porta para cortar uma grama e a gente passa 3 horas discutindo com ele para baixar o preço,
E quando a gente vai num supermercado que remarca todo dia o preço, a gente se sente honrado em pagar caro uma coisa absurda que às vezes é um lucro excessivo, exorbitante, como a gente muitas vezes viu as denúncias no PROCON. Mas quando se trata do alto poder, a gente baixa a cabeça. Quando se trata do pequeno, da mulher, que a gente possa explorar, a gente vai lá e dá uma de machão ou dá uma de escravocrata. Então eu digo isso exatamente para que ninguém pense que quem está aqui é um moralista, para alguém que está querendo dar esporro da sociedade ou corrigir os machistas do mundo. Está aqui alguém que está lutando para não ser machista. Agora também está alguém aqui que está lutando para que a hipocrisia, o cinismo, a falta de vergonha, a disfarçatez, o mau caratismo não impere no Brasil como a gente viu no dia de ontem. Como é que se promove um seminário com dinheiro público pela Câmara Federal, com a cara dos deputados e o presidente da Câmara, o presidente de tudo quanto é coisa, um seminário para a mulher, com a presença mínima de mulheres e a presença esmagadora de homens, a mostrar que são os homens que mandam, são eles que determinam, são eles que dizem, são eles que fazem. Não é à toa que esse governo atual é exatamente aquele que não fez a Lei Maria da Penha, é exatamente aquele que não fez a lei do feminicídio, é exatamente aquele que nunca ligou para a mulher e nesse momento continua sem ligar. Então aquilo que eu não disse ontem que estou dizendo hoje é porque é preciso ser dito. E ser dito por alguém que luta contra o seu próprio machismo e que quer também lutar contra o dos demais. Agora alguém que não engole conversa de machista sem vergonha, de cara lisa, de cara limpa, que aparece na televisão e aparece no discurso com aquilo que é o mais abjeto dos nojos que a gente pode sentir da política mentirosa, da política hipócrita, da política cínica. Aquilo que a gente viu ontem, infelizmente, como espetáculo que o governo brasileiro proporcionou, junto com o Poder Legislativo e outros poderes, como o Judiciário representado por Augusto Aras, que vê mulher apenas como um objeto que se pinta e se enfeita de esmalte de unha. Paro por aqui e coloco tudo isso humildemente para a reflexão do ouvinte da Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 54. 1h54 em Caruaru. Aqui a mensagem no WhatsApp 981091130, tem também o Facebook e nosso canal no YouTube. Aqui o Rodrigo Melo do São Francisco está dizendo o seguinte: boa tarde a todos. Professor Rui, as mulheres no geral são mais de 50% do eleitorado. Nas cidades de Belo Jardim e São Caetano não tem mulheres na Câmara de Vereadores, ou seja, as próprias mulheres não votam nelas. É necessário união entre elas. Eu concordo integralmente com você. Não concordo só com essa afirmação de que as mulheres não votariam em mulheres. Porque Dilma Rousseff foi eleita presidente do Brasil 2 vezes pelo voto direto. Mas, acredito eu, como você coloca muito bem, que tanto aqui em Caruaru como em Belo Jardim, onde eu trabalhei 6 anos no Banco do Brasil, realmente existe esse machismo nesses lugares menores e mais ainda aqueles que têm uma tradição mais rural, mais ligada à fazenda, mais ligada ao minifúndio e lá por trás ligados à escravidão. Então a gente tem realmente essa diminuição e saúdo você por levantar esse problema e dizer que a mulher tem que ter outra representação e que as mulheres devem lutar para elas próprias mobilizarem as candidaturas e votarem nas suas irmãs de gênero, para que a gente tenha uma representatividade maior no Brasil. Você vê que agora no Chile já se deu um avanço, né? A maioria do ministério do Boric, que é o candidato de esquerda recém-eleito, a maioria do ministério é feminino. É a representação maior de mulheres. E Lula teve no México agora e viu a representação de mulher muito crescente e disse que se isso é possível no México, é o que Lula falou, haverá que ser no Brasil. Então ele já se dispõe também a criar um ministério ou majoritariamente feminino ou
pelo menos com a igualdade feminina na sua representação. Agora, colocar a mulher nas câmaras, nas assembleias e na Câmara Federal e no Senado, aí já é uma tarefa mais dos partidos e dos eleitores. Não exatamente de Lula, mas ele pode incentivar, como incentivou, criou ministério, criou divisões e áreas que tratavam da questão da mulher e, sobretudo, criou a Lei Maria da Penha, né? Sancionou a Lei Maria da Penha e também, adiante com Dilma, o feminicídio acabou sendo capitulado como crime também numa ação da ex-presidente petista. Aí o Robson Teixeira diz assim: então o senhor está dizendo ser machista? Eu creio que mesmo quem não é machista, em alguns momentos, reproduz um discurso machista. Eu assumo que eu às vezes, sem querer, logicamente, reproduzo esse discurso. Isso, tem gente que é querendo mesmo, né? Mas tem gente que é sem querer em algum momento. Mas como a pergunta foi para o professor Rui, então o senhor quer dizer que é machista, professor Rui, segundo o ouvinte? Bom, eu não falei isso. Eu falei que aqui aos 74 anos, eu ainda estou lutando para abandonar sentimentos e, quem sabe, algumas práticas que têm um caráter machista. Mas que eu sou contra a hipocrisia desses que são machistas e dizem que não são, para tentar homenagear a mulher com aquilo que ela não precisa. A mulher em si, ela não precisa de brindes ou de reconhecimentos para a dignidade dela, porque a dignidade dela está dada pela natureza, está dada pela criação divina, para quem acredita, está dada pela criação cósmica, para quem crê assim também, pelo lado material. A mulher é metade da humanidade e ainda se dá o luxo de ser a única criatura humana que contém qualquer um desses machistas nojentos de última qualidade durante 9 meses no seu ventre, para depois ele se revoltar contra ela só pelo fato de ela ser mãe ou ser mulher. Se fosse para dar uma vantagem entre os dois, a mulher já levava essa de cara, porque ela que amamenta, ela que concebe e é ela que dá a luz. Se fosse para dar uma vantagem. Mas as mulheres, corretamente, não tiram vantagem disso, não. Elas criam bem seus filhos, a maioria esmagadora mata e morre pelos seus filhos. Isso é um testemunho que a humanidade tem e um testemunho de amor. O que eu disse do meu respeito é que eu continuo lutando, mas essa luta que eu acho que é mais ampla e mais política, eu estou travando agora, quando eu denuncio o machismo cínico e as mulheres machistas. As mulheres que mandam as filhas se submeterem aos maridos, as mulheres que dizem que o marido é quem é a autoridade da casa, e as mães que muitas vezes veem as filhas sendo estupradas e ser viciadas dentro de casa pelo marido e calam a boca, baixam a cabeça e não têm coragem, às vezes, de reagir. Claro que a gente tem que entender as situações todas. Mas é claro, o que o ouvinte está colocando, eu acho que vale a pena. E é melhor, meu amigo, é muito melhor a gente desconfiar que a gente deve estar vigilante para não ter nunca atitude machista e condenar esse machismo, como você está fazendo e eu estou fazendo. É a melhor atitude que a gente tem que tomar. Porque essa coisa engaiolada, essa coisa que fica lá dentro, ela é perigosa. É como diz uma música lá, que fala assim: sentimento ilhado, morto amordaçado, volta a incomodar. Então, cuidado, porque a qualquer momento a gente pode ter uma recaída daquilo que a gente aprendeu durante décadas e décadas e décadas, achando bom. Porque a gente tirou proveito sexual disso, a gente tirou proveito econômico e a gente se achou importante na hora que fez essas coisas. Então, quem sabe se a gente não tem a tentação de repetir essa porcaria inferior, essa coisa baixa, essa coisa vil, mas que é um costume na nossa sociedade chamada machismo. Professor Rui, muito obrigado por sua participação nesta terça-feira e fechando muito bem, né? Porque a gente tem o dia 8 para sempre homenagear as mulheres, mas Dia da Mulher é todo dia. Quarta-feira, falei terça, né? Final. Hoje é quarta, tô viajando aqui, professor Rui. Hoje é quarta. Tudo bem. Mas lembrando só uma coisa, Dido e André e Sandro, né? Só lembrando um detalhe. Essa data do Dia da Mulher tem uma certa controvérsia, mas ela discute um dia de lutas que foi criado por uma socialista. Depois eu vou recuperar essa história melhor, mas vocês, por favor, pesquisem. Foi num congresso internacional comunista, ou socialista, ou coisa semelhante, mas um congresso de esquerda, em que se propôs, uma participante do congresso propôs se criar uma data internacional para celebrar a luta das mulheres. A luta.
E isso tem a ver com aquele tal massacre que houve nos Estados Unidos, de operários que entraram em greve, os caras fecharam as saídas da fábrica, tocaram fogo e morreu algumas dezenas de mulheres heróicas lutando para ter melhor jornada de trabalho, melhor salário, essa coisa toda. Então, o Dia Internacional da Mulher, ele tem que ser recomposto e recolocado como um dia de luta de um gênero que não pode ser alienado e que não pode ser diminuído, não pode ser menoscabado, que é o gênero feminino. Então não tem nada a ver com o Dia do Namorado, que aí sim você pode dar um buquê de flores maior do que a namorada. E você tem seu direito. Gostar de mulher, ou gostar de homem, ou gostar de outra mulher, tanto faz. Isso é um direito hoje reconhecido socialmente no mundo inteiro. Mas o que eu quero colocar aqui é que a data internacional da mulher é uma data de luta pelos direitos, pelo valor, pela dignidade, pelo resgate e pela posição da mulher na sociedade. Não é como o Dia dos Namorados, não é como o Dia das Mães, uma homenagem a essa figura fundamental que é a mãe, ou a figura da companheira, a figura da amante, da pessoa que você gosta. Aí são coisas diferentes. Quer dar flores e bombons e presentes, tem o Dia dos Namorados, tem o Dia das Mães, conforme o momento. Mas o Dia da Mulher é dia de luta. E essa luta está muito atrasada. Porque vejam que o desemprego bateu mais nas mulheres agora na pandemia, e tudo quanto foi mal feito e continua sendo mal feito. E vejam quem é que está carregando as crianças como refugiado lá na Ucrânia. Não são os machos, são as mulheres que estão fazendo isso. Pode olhar as fotos. Está certo que tem um decreto sem vergonha do Zelensky obrigando os homens a ficar na Ucrânia para morrer esmagado pelos tanques da Rússia. Ele que é, no meu entendimento, a essa altura, um criminoso de guerra ao propor que as pessoas resistam sem terem condição de resistir. Enquanto ele está botando dinheiro nos Panama Papers, enquanto ele já está sendo investigado por corrupção em nível mundial, e ele está protegido pela OTAN, protegido por tudo quanto é esquema, e por isso ele não vai à batalha, mas quer botar os outros para morrerem, como é costume desses machões que aparecem de última hora nas guerras. Mas vejam, são as mulheres que estão carregando as crianças lá, e estão respondendo pelas famílias, e são elas que vão segurar a bola. Então essas pessoas têm que ser altamente reconhecidas em sua dignidade, e o dia 8 de março, Dia da Mulher, é um dia de reconhecimento da luta pela dignidade que as mulheres sempre tiveram e que até aqui não foram devidamente reconhecidas. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, André. Boa tarde, Dido. Boa tarde à grande audiência da Cultura Informa. Até sexta.